Nós estamos hoje concluindo nossa série de estudos nesse tema sobre mudanças. E durante as férias eu fiquei pensando como eu terminaria essa série. Qual texto, qual história, qual pregação, né? E Deus me lembrou de um versículo. Então hoje nós vamos estudar um versículo. Hoje, se você nunca decorou um versículo, você vai decorar um versículo, né? Terão outros textos de apoio, mas tudo que nós vamos conversar nessa noite é baseado em um versículo. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Mateus 27, 22. Não está funcionando, vai ter que passar aí, Renato, por favor. Mateus 27, 22, diz assim a palavra de Deus. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Vou ler mais uma vez. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento onde a Tua palavra ela é aberta, ela é lida. E como o Alex tão bem falou aqui, Senhor, quem pode nos transformar é a Tua palavra. Quem pode nos transformar é o Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. E Pai, eu peço pela Tua palavra agora que é viva e eficaz e ela possa falar conosco. Que todos os textos que a gente vai ler, todas as histórias dentro desse tema possam falar com a gente nessa noite. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, tomado por uma decisão pessoal, uma decisão de entrega ao Senhor. Deus, se tem alguém que entrou nessa noite aqui, não tendo o Senhor como Senhor e Salvador, que hoje seja um dia de decisão. Eu te peço pela vida de cada um aqui, Senhor, eu peço pelo coração, pela história de cada um aqui. Eu sei, Deus, que muitas vezes nós viemos para a igreja com tantos problemas, com a mente tão dividida, preocupada com tantas coisas que vão acontecer na nossa semana, mas que o Teu consolo e a Tua paz e a Tua graça possam estar em cada coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem é o versículo, né? Pode passar, a gente vai falar hoje sobre o que nós faremos com Jesus. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas de todas as informações que você um dia ouviu sobre Jesus, qual foi a sua decisão? Talvez para muitas pessoas ouviram sobre Jesus pequenas. A gente sabe relatos de crianças que ouviram sobre Jesus e tomaram uma decisão. Outros, mais jovem, adolescente, outros mais velhos. Mas em algum momento da história nós precisamos responder essa pergunta: o que nós faremos com Jesus? O tema é mudanças, e a gente viu a história de homens que foram transformados por Deus. A gente começou falando sobre a história de Paulo, que era um religioso, mas ele se torna, depois do encontro com Cristo, um homem de Deus. A gente viu sobre Zaqueu, que era um homem de influências, ninguém gostava dele, mas Jesus quis encontrar Zaqueu, e Zaqueu foi transformado. Nós vimos também Davi, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vê o primeiro coração dele. Quando as ações dele falaram mais alto, quando ele tomou a rédea da sua vida, a gente viu as consequências, e a gente viu o que uma pessoa, quando ela encontra o arrependimento, quando ela se arrepende por meio da obra do Senhor, ela pode ter sim um coração segundo o coração de Deus. O irmão Aurélio falou sobre a mulher samaritana, o irmão Alex falou sobre Asaf, o Salmo 73, e hoje a gente vai falar sobre essa história. Porque a tônica de tudo que a gente tem falado aqui na igreja é que nós não conseguimos nos transformar por nós mesmos. Por mais que você seja a pessoa mais disciplinada do mundo, você não consegue mudar a sua natureza humana. Só quem pode transformar você é a pessoa de Cristo Jesus. Qual é o contexto desse versículo?
Jesus havia sido preso, julgado legalmente pelo Sinédrio, e ele é entregue a Pilatos, um governador romano. Só Roma poderia condenar alguém à morte. Por isso, ele precisava ter esse encontro com o governador Pilatos. Pilatos percebe que Jesus ele era inocente, que na realidade aqueles homens que entregaram Jesus por inveja, porque Jesus estava se tornando conhecido. Mas pressionado pela multidão, pelos líderes religiosos, Pilatos procura uma forma de libertar aquele homem. Ele oferece ao povo uma escolha, você conhece a história, depois ele chama Barrabás, o povo escolhe quem? Escolhe Barrabás, não escolhe Jesus. Então Jesus é açoitado e depois Jesus é crucificado. Bom, é porque de tempos em tempos, irmãos, nós precisamos responder essa pergunta, como eu falei. E alguns pontos para isso, pode passar. Por que nós precisamos responder essa pergunta? A primeira delas é porque nós precisamos centralizar Cristo novamente em nossa vida cristã e comunitária. O que nós fazemos com todas as informações ou sobre Jesus? Porque por vezes nós podemos tirar Cristo do centro da igreja, das nossas vidas e por aí vai. Então essa pergunta nos faz novamente a gente entender aonde Cristo está no nosso coração. Em que parte da nossa história Jesus é o dono, é o Senhor, é o Salvador. Essa é a primeira afirmação. Segundo, avaliar o nível de reconhecimento de Jesus na nossa vida. Porque por vezes a gente partilha com Jesus as coisas, a gente não entrega totalmente, a gente partilha. Algumas coisas nós entregamos para Jesus o controle, mas outras nós guardamos para nós. Algumas coisas nós emprestamos para Jesus, mas se não é do nosso jeito, a gente quer pegar de volta. Então, o que eu farei com Jesus na minha vida? Eu preciso avaliar esse nível de reconhecimento de Jesus. Terceiro, para mim o mais importante, fugir de qualquer senso de neutralidade em relação à fé cristã. Ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos. Essa neutralidade que muitas vezes nós vivemos na nossa vida, ela não existe na realidade. Na realidade, nós estamos dizendo para as pessoas com as nossas próprias ações que Jesus não é o Senhor das nossas vidas, porque nós ficamos neutros às coisas. E por fim, compreender que eu preciso responder essa pergunta em algum momento de minha vida. Quem é Jesus na sua vida, irmão? Quem é Jesus verdadeiramente na sua vida? Se você pudesse responder essa pergunta hoje, o que você responderia? O que você vai fazer com Jesus? Charles Swindoll, ele escreveu uma grande bibliografia sobre Cristo. Ele diz o seguinte: seu encontro com Jesus não permitirá que você fique no meio termo, do mesmo modo que aconteceu com as pessoas que se encontraram com ele pessoalmente. Jesus não apenas fez coisas extraordinárias, mas também fez declarações extraordinárias. Então nós precisamos tomar uma decisão por Jesus. Eu posso falar uma coisa? As igrejas estão abarrotadas de pessoas que não se decidiram por Jesus ainda. As igrejas estão cheias de pessoas que acham Jesus legal, que acham Jesus conivente, até ali. Se Jesus mexer no meu relacionamento que é errado, Jesus é para lá e eu sou para cá. Se Jesus tocar em alguma área da minha vida que eu considero interessante, importante, é Jesus para lá e eu para cá. E a neutralidade vai entrando nos nossos relacionamentos. Mas Jesus fez grandes declarações. Eu queria ler algumas com a igreja nessa noite. A primeira delas é o que Jesus vai dizer ao próprio Pilatos no Evangelho de João. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas o meu reino não procede desse mundo. Pilatos então disse: então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Vamos lá, todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Só um parênteses. Eu fui pregar numa igreja semana passada e eu comecei a fazer esses exercícios que eu faço com a igreja aqui, né? Da igreja ler junto. E aí eu comecei a falar e ninguém lia. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, o pessoal não está entendendo, né? Daí depois que eu me liguei que eu não estava aqui, né? Então que bom, estou em casa agora, né? Todos que amam a verdade ouvem
a minha voz. E Pilatos então pergunta o que é a verdade. Diante de Pilatos estava a verdade. Jesus vai dizer no seu conhecido sermão das últimas palavras que ele é o caminho, ele é e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. No outro evangelho de Marcos, Jesus agora perante os líderes judeus, na realidade, ele vai dizer: Jesus, no entanto, permaneceu calado. Estavam dizendo muitas afirmações erradas contra Jesus. Então o sumo sacerdote pergunta para ele: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus diz: eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso. Percebe que nesses dois julgamentos, Jesus não esconde aquilo que ele é. Jesus não fica na neutralidade. Jesus não fica dizendo: olha, estão dizendo aí, para poder se livrar daquilo. Jesus, ele afirma quem ele é. Na outra conversa de Jesus com os Nicodemos, nós vemos algumas das declarações mais importantes. João 3 vai dizer para nós, pode passar: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer nele tenha vida eterna. Vamos ler o 16? Porque Deus... Versículo 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E olha só a condenação que Jesus vai dizer, se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas o que diz aí? Pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Ou seja, diante dessas declarações de quem Jesus é, muitas pessoas não são transformadas, elas não têm uma mudança na vida delas, justamente por viverem uma vida como Pilatos, trocando Jesus pela amizade, pela aprovação das pessoas. E o grande ponto aqui de Pilatos é que Pilatos ele entra numa situação que ele não poderia se safar. E quando um líder judeu confronta ele cede. Versículo 12 de João 19 diz assim: então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritaram: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César, e que se declara rei se rebela contra César. Pilatos ele foi tomado por aquilo que ele ganhou, por todo o reconhecimento, por tudo que ele tinha. E ele abre mão de Jesus para continuar exercendo aquilo que ele fazia. Pilatos aqui, meus irmãos, estava completamente convencido pela verdade, mas ele receava admiti-la e agir de acordo com seus preceitos por meio de perder o favor de certas pessoas. E da mesma forma agimos. Se a gente não respondeu à pergunta de Pilatos, o que eu farei com Cristo, é porque nós estamos olhando para as aprovações das pessoas ou por algo que nos dá benefícios. É por meio disso. O que Pilatos nos ensina aqui é que ele, diante da verdade, ele abre mão da verdade para ele continuar tendo os seus benefícios e os seus prazeres. A gente faz a mesma coisa. Para não perder, às vezes, oportunidades, para não perder coisas, nós trocamos Jesus. Por isso que é interessante que a Bíblia nos coloca sempre nessas conversas, nessas histórias, nesses personagens, porque a gente é igual. Alguém já disse certa vez que não seria como Pedro, que não negaria Jesus. Negaria. A gente nega todo dia. A gente não trairia Jesus, a gente trai. A gente deixa Jesus de lado. Talvez não por 30 moedas, mas por outras coisas. E aqui Jesus está nos ensinando que nós não precisamos ser neutros. É difícil a gente dizer para as pessoas hoje que realmente nós somos cristãos, que nós somos crentes. A gente sempre diz assim: não, eu vou na igreja, né? A gente geralmente responde isso: eu vou na igreja. Cristão de verdade, quando a gente assume esse papel, as pessoas começam a olhar para nós, elas começam a observar nossas ações, nossas reações principalmente. Mas é isso.
Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão por Jesus. Precisamos. Se você tem brincado com isso, não brinque. Tem um hino que eu amo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser. Hoje Cristo quer te libertar. Aí eu lembrei de um texto lá em 2 Reis. Muito interessante esse texto. Se fala sobre Josafá e Acabe. E Acabe e Josafá estão conversando sobre se eles deveriam ir para a guerra. E Acabe fica meio assim, preocupado. Será que a gente vai para a guerra? O que a gente faz? E Josafá diz para ele, consultem o Senhor. Vamos consultar o Senhor se nós vamos para a guerra ou não. Olha só o que acontece nessa história. Está toda aí para a gente poder ler. Josafá, porém, perguntou, acaso não há aqui um profeta do Senhor? Nós devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá, há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou os seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Você percebe por que Acabe não queria chamar Micaías? Porque Micaías não falava o que ele queria ouvir. Era isso. Então não prestava para Acabe aquele profeta. Não prestava nada do que ele falava. Porque nada do que ele queria ouvir vinha. Aí olha só a história. Passa ali, ele chama algumas pessoas que gostavam de bajular o rei Acabe. E olha só o que diz o texto. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Edequias, filho de Quenaná, fez chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Tem muita gente dizendo assim diz o Senhor quando Deus não disse. Ou dizendo assim diz o Senhor para coisas positivas na sua vida que Deus não disse em nenhum momento. Então cuidem com isso. Todos os outros profetas concordaram dizendo sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Percebe a cena? Os reis estavam ouvindo aquilo que eles queriam ouvir. As coisas estavam sendo legais para eles, favoráveis para ele. E é o que a gente faz, irmãos. A gente faz isso. Eu lembro que a minha família, a gente ia num carro só para a igreja, e era muito legal que todo mundo quando entrava, saía do estacionamento, ia andando para casa, começava, hoje o culto foi uma benção, hoje o culto foi uma benção, a palavra do pastor hoje foi uma benção, e tal, porque aquelas palavras que o pastor dizia eram legais. Aí quando o pastor apertava o calo um pouco, o silêncio em casa. Ou começava assim, hoje o pastor estava meio brabo, hoje o pastor não estava legal, o pastor estava meio de cara com a vida, né? Acho que o pastor estava meio ranzinza, eu já ouvi isso, né? Acho que o pastor não é alegre, né? Acho que o pastor não tira férias, né? Viu, eu tirei e estou aqui. Mas irmãos, olha a história. Aí vamos continuar, versículo 15. Vem Micaías. Quando Micaías chegou, o rei vai perguntar para Micaías, Micaías, nós devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Micaías responde, sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse, quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelos montes, com ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, seu líder foi morto. Olha a mensagem de Micaías para Acabe. Então o rei de Israel disse a Josafá, não falei? Ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas somente coisas ruins. Paulo diante do rei Félix, mais um exemplo para nós. Paulo já havia pregado para o rei sua defesa e o rei sabia que Paulo era inocente. Você lê o final de Atos lá, Paulo passa por alguns julgamentos diante dos reis. E aí ele encontra um rei chamado Félix, que ouve ele, mas não solta ele.
tinha a mesma quase percepção de Pilatos com Jesus, era inocente. Mas olha só como é que termina o texto de Atos 24. Félix, pode passar, também esperava que Paulo lhe oferecesse, o que diz aí? Dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Todo dia, Félix chamava Paulo para conversar, não porque Félix estava preocupado como é que Paulo estava, mas para saber se Paulo tinha um pix para ele, né? Vamos dizer assim, né? E Paulo não tinha pix nenhum. E aí ele foi adiante. Diante desses exemplos, meus irmãos, vemos o que muitos hoje ainda realizam. Buscam palavras para o agrado, para uma política de boa vizinhança, e agindo assim, a gente joga a nossa fé aos leões em Cristo. E vivem o conforto da falsa neutralidade. A salvação estendida por Cristo, nos coloca em decidirmos hoje o que nós faremos com Jesus chamado Cristo. Então, diante disso, eu gostaria de pensar lições com vocês nessa noite sobre esse versículo. Jesus, meus irmãos, não apenas deseja transformar as nossas vidas, mas também mudar o nosso endereço eterno. Jesus está mais preocupado com a nossa morada eterna. Talvez a gente não vá ter todas as coisas que a gente deseja ter, e está tudo bem. Mas o mais importante é quando você fechar os teus olhos aqui neste lugar, nesse tempo que Deus te deu, você vai acordar onde? Eu tenho uma notícia para te dar, você tem 2 endereços. Ou você acorda com Cristo, ou você acorda no inferno. Não tem outro. Não tem outro. Jesus quer mudar o teu endereço. Jesus está mais preocupado com isso. Jesus não morreu na cruz para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Jesus morreu na cruz porque você e eu não poderia pagar o preço que o pecado tem. A primeira lição que nós aprendemos é essa. Jesus, ele vai exigir uma decisão. Pilatos fez uma pergunta que ultrapassa o seu contexto histórico. Sem perceber, ele formula a pergunta mais importante que qualquer ser humano enfrentará. Não é uma questão teórica, mas profundamente pessoal. Todos podem evitar muitas decisões na vida, mas ninguém pode permanecer neutro diante de Cristo. Ignorar Jesus já é uma resposta, adiá-lo também é uma decisão. E o Evangelho sempre nos coloca diante dessa escolha. Ou eu recebo Cristo pela fé, ou eu rejeito Cristo. Então, o cristianismo, meus irmãos, não é só apenas conhecer doutrinas, mas responder a um chamado de Cristo para nós. Cada pessoa dará uma resposta a Jesus, seja pela fé ou pela incredulidade. Seja pela fé ou pela incredulidade. Nós precisamos de uma decisão pessoal. E muitas vezes nós decidimos não decidir. A gente vai deixando, né? Uma vez a gente fazia um trabalho de evangelismo e eu ouvi um jovem falando assim: não, eu tenho tanta coisa para viver, no leito de morte ele existe para isso. Não deu tempo. Não deu tempo. Então nós precisamos tomar uma decisão. John Stott vai dizer para nós que Cristo não veio para oferecer uma opinião entre muitas, mas para exigir uma decisão de todos os homens. É uma decisão. Segunda lição: o coração humano pode rejeitar o próprio Salvador, perdão. O que a multidão grita quando Pilatos pergunta sobre Jesus? A mesma multidão que lá no início do Evangelho fazia o quê? Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente. Agora a mesma multidão, embalado pelos outros, diz: crucifique. A multidão pede a morte daquele que nunca lhe fez mal. Jesus curou enfermos, Jesus alimentou multidões, Jesus libertou oprimidos, Jesus anunciou o reino de Deus. Mesmo assim, Cristo é rejeitado. E esse episódio revela que o maior problema do homem não é a falta de informação, mas a corrupção do seu coração. Ninguém pode chegar para Jesus no fim e dizer assim: Jesus, eu não sabia da tua história, eu não sabia quem o Senhor era,
Eu nunca ouvi falar do Senhor. A gente não pode dizer isso, porque todos nós ouvimos. Em algum momento, meu irmão, tu está sentado aqui, você que é visitante, você ouviu. E é o que você vai fazer com isso, com a tua decisão. As pessoas não precisam acreditar que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ponto. A gente acreditando ou não, Cristo volta. Cristo morreu e ressuscitou, e Ele vai voltar. Mas o nosso coração o rejeita. O pecado não apenas nos afasta de Deus, ele nos faz resistir ao próprio Deus. E nós precisamos de um novo coração, não apenas de mais conhecimento. Terceira lição: a pressão da multidão nunca deve substituir a verdade. Pilatos sabia que Jesus era inocente. A sua consciência dizia uma coisa, a multidão gritava outra, e ele preferiu preservar a sua posição em vez de praticar a justiça. E quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos o mesmo? A gente silencia a nossa fé, nós cedemos ao ambiente, nós negociamos princípios para sermos aceitos. A gente faz a mesma coisa. Não, eu não falo que eu sou cristão lá no meu trabalho eu não quero causar desconforto em ninguém. Não, eu não me posiciono como cristão porque vão deixar de gostar de mim. Que deixem. O importante é Deus gostar de você. Aliás, até tinha uma citação que as pessoas gostavam de dizer que era assim: nem Jesus agradou a todo mundo. Já ouviu essa, né? É errado isso, irmãos. Jesus ele não veio para agradar ninguém, ele veio para agradar a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Você acha que Jesus veio agradar as pessoas, você está redondamente errado. Se você acha que existe a igreja para agradar as pessoas, você está redondamente errado. Se você acha que o evangelho é para agradar pessoas, você está errado também. Tudo isso é para a vontade de Deus. O discípulo de Cristo precisa escolher fidelidade acima da popularidade. Quarto lugar, a cruz revela para nós a soberania de Deus sobre a maldade humana. A multidão imaginava estar derrotando Jesus. Na realidade, Deus estava realizando o seu plano eterno de salvação. E a maior injustiça da história tornou-se o maior ato de amor da história. Os homens agiram movidos por inveja, ódio, covardia, e Deus transforma tudo aquilo no caminho da nossa redenção. Nada escapa do seu governo. Deus continua, meus irmãos, governando, mesmo quando o mal parece vencer. A nossa esperança está na providência divina e não nas circunstâncias. Se você lê Abacuque é isso aí. Abacuque chega para Deus e começa a dizer para Deus: Deus, está difícil, as coisas estão ruins, parece que o Senhor não se importa com nada que está acontecendo aqui. Aí Deus manda para ele assim: Abacuque, fica tranquilo, as coisas vão piorar, Abacuque. O pior vai chegar. Aí Abacuque silencia. Se Deus disse para mim que vai piorar, o que eu vou fazer? Mas depois, Deus fala para Abacuque: mas lá depois, as coisas vão se organizar. E ainda que a figueira não floresça, todas as coisas, todavia me alegrarei no Senhor. Meu irmão, eu não sei como é que você chegou nessa noite aqui. Talvez a sua saúde tenha incomodado você. Talvez os seus problemas familiares tenham te incomodado. Talvez tantos problemas para resolver. Mas Deus continua governando todas as coisas, inclusive aquelas que a gente não entende. R.C. Sproul vai dizer para nós que há uma mão divina governando até mesmo os acontecimentos que parecem mais caóticos. A sexta-feira da paixão, o dia que Jesus morreu, foi um dia muito caótico. Mas houve o domingo. Cristo ressuscitou. Cristo venceu o pecado e a morte no nosso lugar. Quinto e último lugar, o Cristo rejeitado tornou-se o Salvador exaltado. A resposta da multidão foi crucifíquio. A resposta de Deus foi exaltai-o. A cruz não foi o fim da história. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele foi exaltado à direita do Pai. Nós cantamos isso. Aquele que foi condenado pelos homens tornou-se o único Salvador oferecido aos homens. E a rejeição humana jamais anulou o propósito
divino. Ainda hoje, irmãos, Cristo tem sido rejeitado por muitos, mas Cristo continua sendo o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que sejamos salvos. Tua família não quer saber de Jesus? Queira você saber de Jesus. Queira você. Ore pela salvação dos teus filhos, mas não só ore pela salvação dos teus filhos, como você deve ser a pessoa que eles vão ouvir sobre Jesus. A gente chega e diz, pastor, tem que orar pela salvação dos meus filhos. Não está fácil, eu imagino que não esteja, mas Deus quer usar você. Antes de você colocar ele num grande colégio, antes de você tornar ele um grande profissional, ele precisa ouvir sobre Jesus. Ela precisa ouvir sobre Cristo. Tem pai mais preocupado em levar para a escolinha do futebol do que trazer para a IBD. Tem pai mais preocupado para levar para um monte de coisa do que falar de Jesus. E essas coisas vão passar. Tudo vai passar. E aonde seu filho vai acordar? Aonde? Qual a realidade? Existem dois caminhos. Então, meus irmãos, nós precisamos pregar sobre Cristo. A mensagem da cruz precisa ser pregada hoje. 1 Coríntios vai dizer para nós, olha o que Paulo diz. Pode passar aí. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Versículo 21, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou uma loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. E assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que tolice. Mas para que os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, o que diz no fim aí? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É a mensagem da cruz. É a decisão que a gente toma diante disso. Spurgeon vai dizer para nós que a cruz foi o trono do qual Cristo venceu por meio de sofrimento. Incluindo essa mensagem, a pergunta de Pilatos, ela continua ecoando através dos séculos. O que farei com Jesus, chamado Cristo? E essa pergunta não pode ser respondida pela família, pela igreja ou pela sociedade. Ela exige uma resposta pessoal. Há apenas dois caminhos, meus irmãos: rejeitar Cristo, como fez a multidão, ou recebê-lo como Senhor e Salvador. Uma última citação, Packer vai dizer que a questão decisiva da vida não é o que pensamos sobre nós mesmos, mas o que faremos com Jesus Cristo. É essa a decisão que nós precisamos tomar. Você pode ir para o inferno, meu irmão, chamando Jesus de legal. Você pode ir achando Jesus admirável, achando Jesus um grande líder, achando a Igreja Batista Recomeçar um baita lugar. Você pode ir cantando músicas sobre Jesus ou sentado em alguma cadeira da igreja. Mas Deus não se revelou à religião. Deus se revelou na pessoa de Jesus. E nele repousa a salvação. Nele repousa essa decisão que nós temos que tomar. Um último texto para nós é o que Hebreus vai dizer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Eu lembro que uma vez a minha mãe, a gente estava num culto, e aí o pastor fez um apelo no final: quem aqui quer entregar a vida a Jesus, quer mudar de vida e tal? E eu estava numa fase muito assim revoltada, sabe? Adolescente, estava revoltado e tal. Fui obrigado na igreja. E a minha mãe vem, atravessa o banco assim, senta do meu lado, e aí ela começou a fazer uma massagem assim, aqui assim, tentando me empurrar assim, né? E o pastor lá, quem
quiser entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar. E a minha mãe aqui, né, me empurrando assim. E eu não fui. E a minha mãe, tu não vai ir? Olha o que o pastor está falando. É hoje o teu tempo. Eu falei, mãe, deixa comigo que eu já fui lá. Então, não é na força, irmão. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Meu pastor, quando ele foi fazer meu discipulado, quando a gente estava prestes para casar, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: todo homem e toda mulher tem duas decisões muito importantes na vida deles. A primeira delas é aonde a gente vai passar nessa eternidade. E a segunda é com quem que eu vou passar a minha vida aqui. Casamento, né? Escolher bem. Mas a primeira é a mais importante. Onde eu vou passar a minha eternidade?